Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz e a graça daquele que era e que vem esteja com você e esteja com sua família. Bendito seja o amor de Cristo que nos uniu. Hoje, dia 7 de dezembro, sábado da primeira semana do tempo do Advento, tempo que nos preparamos para celebrar com dignidade o Santo Natal do Menino Jesus. Que possamos assim, através da Palavra de Deus, abrir o nosso coração para que a Palavra de Deus possa penetrar e fincar suas raízes em nosso coração e assim fazermos do nosso coração a morada e fazer também a manjedoura para o menino Jesus. Hoje convido você, convido a sua família para partilharmos o Evangelho tirado do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 10, versículo 1, de 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com a seguinte recomendação: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vossos caminhos anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, perceba que o evangelista Mateus apresenta um resumo da atividade de Jesus, mostrando a raiz da ação dele. Nasce da visão da realidade que o leva a compadecer-se, isto é, a sentir junto com o povo cansado e abatido. Então, o trabalho é grande, necessita de pessoas dispostas a continuar a obra de Jesus. É um convite a cada um de nós, para que possamos assim propagar o reino de Deus. Então perceba que a comunidade deve assumir a preocupação de levar a boa notícia do reino ao mundo inteiro, consciente da necessidade de trabalhadores disponíveis para essa missão divina. Os discípulos recebem o mesmo poder de Jesus, desalienar os homens, ou seja, expulsar os demônios, libertar de todos os males, ou seja, curar as doenças. Então os 12 apóstolos formam assim o núcleo da nova comunidade chamada a continuar a palavra e a ação de Jesus. A missão é reunir os povos para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. Então, amados irmãos, queridos irmãos, a missão se desenvolve em clima de gratuidade, clima de pobreza, confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da libertação. Então, rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Então, a vinda de Jesus ao mundo decorre da compaixão de Deus pela humanidade. Sua missão consiste em manifestar essa misericórdia por meios dos gestos concretos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, percebemos que Jesus percorria todas as cidades e povoados pregando o evangelho do reino e ensinando nas sinagogas. No entanto, consolidava tudo o que anunciava quando curava os enfermos, expulsava os espíritos maus, libertava os oprimidos, isso por compaixão. Então Jesus foi enviado pelo Pai para redimir a humanidade através da sua morte e ressurreição. No entanto, ele olhava as multidões e se compadecia das pessoas que viveram abandonadas, cansadas e abatidas, embora isso não fosse a sua missão principal. Com isso, porém, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus inaugurou o tempo da misericórdia e nos deu o exemplo para que também cada um de nós possamos olhar o nosso próximo com compaixão e não fiquemos apenas na pregação. Para isso, ele nos conclama, como fez com seus discípulos, para sermos trabalhadores da messe. Então, a liturgia de hoje, essa leitura de hoje, nos chama, nos convoca a sermos trabalhadores da messe. Hoje também as pessoas continuam como ovelhas sem pastor,
abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança, até dentro da nossa casa. E Jesus nos chama a ser operário da sua colheita e nos diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Assim como Jesus se compadeceu daquele povo que o acompanhava buscando cura para seus males, ele também se compadece do povo de hoje que rasteja pelo mundo, sofrendo as consequências do pecado e não tem quem lhe dê a mão. Por isso, ele também recomenda a cada um de nós: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados irmãos, queridas irmãs, apesar de também sermos muitas vezes ovelhas desanimadas e cansadas, o Senhor nos convoca, Ele nos alenta e nos dá poder para anunciar a possibilidade do seu reino que já está acontecendo na nossa vida. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, os doentes serão curados e os mortos ressuscitarão na medida em que nós atendemos ao seu pedido. Entretanto, precisamos ser os primeiros a experimentar a cura e a libertação das nossas enfermidades. Que sejamos assim trabalhadores da messe de Cristo, fazendo o que ele fazia, tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas abatidas, cansadas e sem esperança. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão e a incompreensão. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, se fizermos como Jesus fez, estaremos assim sendo trabalhadores de sua messe. E hoje devemos nos perguntar no nosso coração: temos retribuído a Deus o que temos recebido de graça? Você já é um trabalhador ou uma trabalhadora da messe do Senhor? Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? O que você diz a essas pessoas? Como você está atualmente? Como uma ovelha sem pastor ou como alguém que anuncia às ovelhas a existência do pastor? Em que você tem empregado o seu tempo livre? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que sejamos conscientes da nossa tarefa de levar a compaixão do Messias Jesus aos deserdados deste mundo, dando mostra de que o reino se faz presente entre nós. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. Que deixe sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos sempre nessa paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.